Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Irmãos, nós vamos, nesta noite, dar início ao nosso culto com a família. Eu gostaria de pedir aos irmãos, para que os irmãos, dentro desse tempo, em que nós estamos resumidos, e estamos bastante restritos, não podendo estarmos com o nosso templo aberto, com as portas abertas, para receber a todos, mas que os irmãos possam estar assistindo os cultos pelas transmissões, e se possível, irmãos, assista ao culto em tempo real, o tempo no horário que está sendo gravado. É lógico que nós sabemos que tem irmãos que não têm possibilidade, mas você que tem, assista, porque é um momento de comunhão. Mesmo nós estando ausentes, dá para nós termos esta comunhão, estamos ouvindo a palavra, ouvindo os hinos, estarmos com os irmãos. E eu gostaria de convidar, para iniciar este culto, os irmãos para fazermos uma oração. Vamos orar, irmãos? Maravilhoso Deus e Pai, nós queremos te agradecer por esta oportunidade de estarmos reunidos na tua presença nesta noite, para te adorar, para te louvar, pedindo ao Senhor, ó Deus, que o Senhor alcance as famílias, que o Senhor fale em cada coração. Queremos pedir a Ti, ó Deus, enquanto estamos orando, que a Tua boa mão possa alcançar os irmãos que estão hospitalizados, as famílias que estão, ó Deus, chorando pelos seus lutos, pelos seus parentes, ó Deus, que estão enfermos, outros que faleceram. Senhor, que o Senhor conforte a cada coração, que o Senhor visite a cada pessoa, que o Senhor transforme vida, ó Pai, por intermédio da Tua palavra, em nome de Jesus. Irmãos, nós estaremos ouvindo alguns cânticos nesta noite, e logo após nós estaremos ministrando uma palavra ao coração dos irmãos. Qual é a idade do meu Deus? Seu aniversário, que data é? Que carro ele usa pra andar na terra? E que sapato cabe nos seus pés? Quantos metros tem a sua casa? E em que faculdade ele estudou? Qual o valor do seu patrimônio? Qual o nome do seu professor? Quem lhe ensinou agronomia? E em direito é muito mais que bacharel. Na palma das mãos colhe as águas do mar e chama pelo nome cada estrela do céu. Não, ele não dá a sua glória a ninguém, pois é dono de tudo e tudo ele tem. Não aceita soberba e ao prepotente ele faz descer. É dono do ouro e da prata, tudo é seu. Incalculável é o tamanho do meu Deus. Ele não tem, ele é o próprio poder. Por isso a glória é dele, tudo aqui é dele. O grande aqui é ele, aqui é tudo dele. É pra ele, é por ele, é com ele, é tudo dele. Eu vim louvar a ele, quem mandou foi ele, a promessa é dele, quem falou foi ele. E quem não concordar com o que ele faz, vai reclamar com ele. Não, ele não dá a sua glória a ninguém, pois é dono de tudo e tudo ele tem.
aceita a soberba e ao prepotente Ele faz descer. É dono do ouro e da prata, tudo é seu. Incalculável é o tamanho do meu Deus. Ele não tem, Ele é o próprio poder. Por isso a glória é dele, tudo aqui é dele. O grande aqui é ele, aqui é tudo dele. É pra ele, é por ele, é com ele, é tudo dele. Eu vim louvar a ele, quem mandou foi ele, a promessa é dele, quem falou foi ele. E quem não concordar com o que ele faz, vai reclamar com ele. Eu vim louvar a ele, quem mandou foi ele, a promessa é dele, quem falou foi ele. E quem não concordar com o que ele faz, vai reclamar com ele. Irmãos, já ouvimos esse lindo louvor e eu gostaria de ministrar aos irmãos, pensar com os irmãos de uma palavra na qual Deus colocou no meu coração. Pediria mais uma vez que nós, os irmãos, fizéssemos uma oração. Vamos fazer uma oração e logo após esta oração nós estaremos falando a palavra do Senhor. Maravilhoso Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por este culto, por esta reunião, ó Deus, aonde já sentimos a tua presença, podemos cantar louvores entoados a ti, ó Deus. Entoamos louvores ao Senhor em gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito. Pai, e neste momento estaremos falando a tua palavra, que o Senhor possa abrir, ó Deus, a porta da palavra, para que eu possa transmitir, ó Deus, tudo quanto o Senhor tem colocado no nosso coração. Alcança o coração das pessoas que estão nos ouvindo, alcança os seus familiares, ó Pai, e enquanto nós estamos falando a tua palavra, meu Deus, a visita, Senhor, as famílias, visita os lares, visita aquele que está enfermo, Senhor. Faz uma obra poderosa, ó Deus, nesta noite, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Irmãos, eu gostaria de convidá-los para que os irmãos abrissem a sua Bíblia comigo no livro de Salmos, Salmos de número 126, é um salmo bastante conhecido, e Deus colocou esta palavra no meu coração, e eu gostaria de comentar algo com os irmãos nesta noite, de contribuir, de repartir algo desta palavra nesta noite. Diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amém, irmãos? Irmãos, este Salmos é um salmo pós-cativeiro, quando o povo regressa do cativeiro da Babilônia. É um salmo retribuído, né? Um salmo que os historiadores atribuem a Davi,
Mas isso não faz muita diferença. Mas nós vemos que esse salmo, irmãos, o salmista que relata este acontecimento, ele viveu aquela situação. Ele diz no primeiro versículo, que quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, aí ele afirma que ele viveu essa situação. Estávamos como os que sonham. Ele estava incluído dentro destas pessoas que voltaram do cativeiro. Ele estava citando algo que realmente ele viveu. Irmão, e o cativeiro babilônico foi algo terrível, O povo de Deus, quando começou a ir para a Babilônia, no reinado de Nabucodonosor, o povo não foi levado de uma vez só para a Babilônia. Foram pelo menos 3 levas. E nós vemos isso dentro das Escrituras. E a Bíblia nos mostra, irmãos, que a ida para o cativeiro, as pessoas mais velhas, as mães, aquelas senhoras, mães que amamentavam e ficaram em Jerusalém e ficaram nas suas cidades, elas começaram a passar fome, porque elas foram deixadas porque tinham dificuldades para ser conduzidas até a Babilônia. Eram levadas aquelas pessoas, digamos assim, produtivas, jovens, pessoas que podiam trabalhar. E mulheres ficaram esquecidas ali e começou a vir problema com fome, a ter fome por causa da falta de alimento. E diz a história que as mães, elas comeram seus próprios filhos. Então nós imaginamos como era a situação quando o povo de Israel vai para o exílio, Quando acontece os fatos desse texto que nós estamos falando. Mas nós observamos também que esse texto ele tem que ser dividido, esse acontecimento, ele tem que ser dividido, porque o salmista ele fala de quando o povo é conduzido da situação da Babilônia e o regresso da Babilônia. E o regresso que Deus traz o povo novamente para as suas cidades, para a sua nação. Perdão, irmãos. Me desculpe. E ele diz assim, no versículo 2, ainda no versículo 1, nós estávamos, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Quando o Senhor traz o povo, o salmista ele nos relata aqui que eles estavam parecendo que estivessem sonhando. Eles não acreditavam naquele regresso. Porque, irmãos, a Bíblia nos relata que o povo passa pelo menos 70 anos na Babilônia e retorna. Não tinham mais expectativa. A Bíblia diz que quando o povo de Deus ele é levado por Nabucodonosor e o seu exército para a Babilônia, o povo estava desanimado. Quando eles chegam na Babilônia, eles penduram as suas harpas e não tinham prazer em entoar cânticos. E se pediam para que eles cantassem, mas eles não tinham prazer. Estavam desanimados e sofreram no exílio babilônico. Mas eles estavam retornando. Está falando aqui de passado de 70 anos. E eles retornam. E o salmista, ele escreve, estávamos como os que sonham. Não acreditavam naquilo que o Senhor havia feito. Não estavam acreditando naquele milagre. Não estavam acreditando que o Senhor trouxe eles novamente para a sua nação, os seus filhos, as suas famílias, as famílias até que nasceram na Babilônia,
Vidas que nasceram na Babilônia estavam retornando, porque o Senhor traz eles de regresso. Eles não acreditavam, estavam admirados mais uma vez com o poder do grande Deus, do Deus da igreja. E assim, irmãos, é nós nos dias de hoje. Há muitas pessoas, e diga-se de passagem, pessoas às vezes crentes, que congregaram, que estavam na igreja, e agora devido a essa pandemia, devido a este problema que a nossa nação e que o mundo está enfrentando, está desanimado, está sem razão até para viver. Mas o Senhor, Ele é poderoso e tudo isso vai passar. O mundo enfrenta não só uma crise de enfermidade com esta pandemia, com este vírus. Não é só uma crise de enfermidade. A maior crise que o mundo enfrenta, irmãos, é uma crise moral. E a crise moral, ela desencadeia as outras crises. A crise financeira, a crise do desemprego, que é ligada à crise financeira, a crise com a saúde, a crise na família. As famílias perderam as razões. As famílias não se achegam mais. As famílias não se compreendem mais. As famílias estão em guerra entre si. O mundo perdeu. O mundo está neste caos. Está como Jerusalém. Está como o povo de Judá e aquelas tribos que estavam na Babilônia. Estavam sem esperança, sem perspectiva de mudança. Mas o Senhor os fez retornar. Eu quero dizer para você nesta noite, meu amigo, que tudo isso irá passar, que esta pandemia irá passar, mas é necessário que você mantenha uma postura de adorador. É necessário que nós, como igreja, mantemos uma postura de adorador, de servir ao Senhor. Uma postura que temos o Senhor, uma postura que servimos a um Deus Todo-Poderoso. Sabemos, irmãos, que tudo isso que vem desencadeando nas nações é por conta do pecado. E o pecado nada mais é do que a desobediência. E a desobediência a quem? A desobediência a Deus. A desobediência à sua palavra. A desobediência às leis do Senhor. Desobediência à sua doutrina. Os homens, irmãos, eles afrontam a Deus. E por isso há um peso. Por isso a mão do Senhor é pesada. E a igreja ela está inserida, aleluia, dentro das nações. Nós estamos no mesmo contexto. E por isso nós sofremos também. Mas qual é o nosso dever? Nos mantermos firmes, orando ao Senhor, confiando no Senhor e obedecendo ao Senhor. Aleluia. E no versículo 2, o salmista diz assim: então, a nossa boca encheu de riso, e a nossa língua de cântico. Então, dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. Veja, irmãos, que aquele povo que havia pendurado a sua harpa, aquele povo que não tinha mais prazer em adorar ao Senhor, quando está indo para o exílio, quando está indo para o cativeiro, aquele povo que não tinha o prazer de louvar o Senhor porque estava aflito, porque a sua família estava oprimida, porque ele estava oprimido dentro das normas de Nabucodonosor, dentro da lei, dentro da religião, dentro, aleluia, da idolatria de Nabucodonosor e daquela nação. Mas agora eles conseguem cantar. Agora você pode olhar para ele. As nações olham para aquele povo e vê um sorriso nos seus lábios, e vê um cântico, eles já estão cantando, eles estão regressando e cantando ao Senhor, eles estão alegres, e as nações que o veem, olham para ele e dizem assim, grandes coisas fez o Senhor a este povo. Sabe, meu irmão, nós passando por esses dias, passando pelas dificuldades que as nações enfrentam, que as famílias
principalmente nós que estamos aqui, podemos falar do nosso país, do Brasil, momentos de desemprego, momento de uma carestia altíssima, momentos de enfermidade, momentos de separação, de pais, de mães, de filho, mas nós temos que nos manter íntegros, temos que mantermos com a nossa cabeça erguida, porque a igreja ela é referência para o mundo. A igreja precisa ser referência para o mundo. E você pode me perguntar, mas por que, irmão Miro? Porque a igreja, aleluia, ela pertence ao grande Deus. O que está na frente da igreja, o comando da igreja, o comando da minha casa, da tua vida, da tua família, é o grande general Jesus Cristo. E o poder que está nas tuas mãos faz com que nós podemos estar de pé, com que a nossa cabeça está erguida, mesmo em dia de dificuldade. Você precisa, aleluia, vencer a dificuldade. Você precisa vencer aquilo que te assola e estar de pé, para que as nações vejam que grandes coisas o Senhor tem feito por você. Para que as nações vejam que grandes coisas o Senhor tem feito pela tua casa. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles irmãos, aquele povo que voltava da Babilônia, eles voltavam vitoriosos. Aquele povo, irmãos, que havia passado 70 anos submisso na Babilônia, servindo a Nabucodonosor, servindo ali a todo o governo da Babilônia, sendo escravizado na Babilônia, muitos deles, sendo até mesmo mudados seus nomes, tentando fazer naqueles homens jovens, muito jovens, como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que teve seus nomes mudados, né? Ananias, Azarias e Misael, que foram mudados para Sadraque, Mesaque e Abednego, seus nomes babilônicos, sendo mudados, mas não perderam seu perfil. O perfil, aleluia, de hebreu, o perfil de israelita, o perfil de servo do Senhor. E não, aleluia, se dobraram os joelhos diante de Nabucodonosor. E assim, meus amigos e irmãos, é a forma que nós devemos nos manter. Nós estamos vivendo, irmãos, aleluia, dias difíceis. E muito antes desta pandemia, muito antes desta dificuldade que vem se desenrolando em nossa nação e no mundo, a igreja já tem sido avisada. Nos cultos, nesse púlpito, a igreja já tem sido avisada do que passaria e do que há de passar. Mas, infelizmente, irmãos, muitas pessoas, e uma grande maioria, não deu ouvido. Quantas vezes nesse púlpito foram alertados, foram exortados a dobrar os joelhos, a buscar o Senhor, mas se faziam indiferente. Agora nós estamos passando por esse momento. E agora, meu amigo, fica muito mais difícil, mas o Senhor está conosco. O Senhor está conosco, como o Senhor estava com a nação, com aquelas nações, com aquele povo, com aquelas tribos que foram para a Babilônia. O Senhor está conosco. E o Senhor nos fará atravessar esse momento difícil. Momentos de bonança virá, momentos alegres virão, mas é necessário que por hora nós passemos por esse momento. É necessário que por hora nós recobramos, irmãos, que há necessidade de buscar o Senhor. E hoje estamos privados, por quantos dias não podemos afirmar para os irmãos, de estarmos aqui num período de oração no culto. Mas você vai ter que fazer isso na sua casa. Você vai ter que fazer isso no teu trabalho. Você vai ter que manter esta comunhão. Você vai ter que buscar, resgatar, aleluia, o ânimo que você perdeu durante o tempo da sua negligência. Há uma necessidade disso. Há uma necessidade de nós continuarmos com os nossos joelhos dobrados, buscando ao Senhor, aleluia, meditando nas coisas do Senhor, para que nós possamos adentrar os dias bons.
Louvado seja o nome do Senhor. E o versículo de número 3, o salmista, ele afirma aquilo que as nações diziam do povo. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Vai chegar um dia, meu amigo, você vai atravessar, você que está talvez hoje com seus filhos perdido, você que está talvez hoje com seu esposo fora de casa, ou talvez passando por um problema grave de saúde, ou passando por um problema grave financeiro, desemprego. O versículo 13 irá se cumprir na sua vida. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Você irá falar, o Senhor fez grandes coisas pela minha vida. O Senhor fez grandes coisas na minha família. E hoje eu estou alegre. Eu não consigo entender como foi feito, mas o Senhor fez. E eu voltei. O Senhor reestruturou a minha casa. O Senhor reestruturou a minha família. Mas é necessário você permanecer buscando o Senhor. É necessário você permanecer buscando a presença do Senhor. De que forma? Orando. Vigiando é o princípio de tudo. Orando, lendo a palavra, dando crédito à palavra do Senhor. Irmãos, quantas vezes nós estivemos nos templos, quantas vezes nós adentramos esse templo e pessoas davam a mínima para a palavra de Deus. Estava pensando em outra coisa. Chegou o momento da avalia. E o que você tem guardado? Chegou o momento, quantas vezes você foi exortado a guardar? Irmão, presta atenção na palavra, atenta à palavra, porque ela é alimento para a tua alma, ela é alimento para o teu celeiro. E como está o teu celeiro agora? Porque você precisa de alimento espiritual. E você tem que tirar do seu celeiro o alimento espiritual, para você se manter íntegro, para se você se manter incontaminável, para que você se mantenha, aleluia, de pé durante essa dificuldade. Eu não estou dizendo, irmão, incontaminável, de não se contaminar com enfermidade, não. Porque esse negócio de crente não fica doente, crente não passa necessidade, isso não tem respaldo bíblico, irmão. Jesus diz que nós teríamos aflição, então nós podemos ficar doentes, passar necessidade, passar dificuldade, sim. Eu estou falando, irmãos, de enfermidade espiritual. Você está enfermo espiritualmente. Você pode estar enfermo, até mesmo contaminado por este vírus. Mas se você estiver sadio espiritualmente, você consegue sorrir em meio à enfermidade física. É esta enfermidade que eu estou falando. Mas é necessário você tirar alimento do seu celeiro, alimento espiritual, para que você possa passar por esta crise. O versículo 4 diz assim: faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Aqui, irmãos, o salmista, ele está falando de algo, de uma restauração que o Senhor fez. Porque um povo que estava à mercê da Babilônia, um povo que não tinha força, um povo que não tinha força física e havia perdido até mesmo as forças espirituais, que estava à mercê de Nabucodonosor, à mercê da Babilônia. Deus reestruturou. Aleluia. Deus trouxe vigor a eles. Louvado seja o nome do Senhor. Deus fez uma restauração no povo. Eles estão falando aqui, o salmista fala aqui de uma restauração. E ele lembra, ele traz em memória, ele traz como que, por um exemplo, as correntes do sul de Israel. Quando se fala as correntes do sul, irmãos,
Se fala também, em algumas traduções, do Negueb. O Negueb, em algumas traduções, trata como correntes do sul, como essa que eu estou aqui lendo aos irmãos. Mas há outras traduções que trocam por Negueb. O Negueb é o maior deserto que tem em Israel. Chega a tomar 60% do território de Israel. E ele é situado no sul. Mas acontece um fenômeno no Negueb, que ele traz como exemplo aqui. O Negueb, como sendo um deserto, ele não é um deserto plano, ele é um deserto de montanhas. E quem viaja por lá, os viajantes, aquelas pessoas que visitam Israel e passam por lá, eles comentam com isso, porque há nas suas paredes, nas paredes das montanhas, valas, como trechos de valas rasgados. E ali, irmãos, uma vez ou outra acontece um fenômeno de passar águas, vem águas no deserto, um lugar inóspito, um lugar seco, mas de vez em quando vem águas, torrentes de água, e passam por ali e deixa fértil aquele lugar. O salmista lembra das correntes do sul, e ele faz menção disso, faz-nos regressar novamente à nossa terra. Aleluia! Outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Mas o salmista ele não está falando daquele regresso, de quando o povo vem, não. Ele está falando de uma reforma. Ele está falando, irmãos, aleluia, de uma restauração espiritual. O povo já estava voltando, o povo já tinha chegado novamente para a sua nação. E ele se alegrava nos primeiros versículos, mas agora ele está falando de uma restauração espiritual. Como ele está falando de uma restauração espiritual, irmão? Nós podemos entender isso quando nós lemos os versículos posteriores, que diz assim: os que semeiam em lágrima cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. O salmista, ele diz: Senhor, faze-nos regressar outra vez do cativeiro. Senhor, como as correntes do sul. Ele está falando agora de um regresso diferente do povo. A vida espiritual mudada. A vida espiritual, aleluia, restaurada pelo Senhor. Como aquelas correntes que passavam no Negueb e trazia fértil, trazia planta para aquele lugar. Agora eles pedem ao Senhor que traga uma restauração espiritual para que eles possam semear a semente. Assim é o que nós estamos também pedindo para a igreja. Irmãos, nós temos promessa, a igreja do século 21, de um grande avivamento, mas é necessário, aleluia, uma reforma, é necessário que o Senhor, aleluia, restaure as nossas vidas, como Ele restaurou o povo que veio da Babilônia. Para quê, irmão? Porque esse avivamento, irmãos, não pode ser um avivamento somente de dons espirituais, não pode ser um avivamento aonde nós vemos nos dias de hoje somente show de pirotecnia, não. Avivamento para semear a palavra, avivamento para ganhar almas. Mas, irmãos, alguém pensa, nós estamos aguardando o arrebatamento. Este é o grande problema. Nós estamos aguardando o grande arrebatamento. Mas nós não podemos aguardar o arrebatamento deitado numa rede. Nós não podemos aguardar o arrebatamento tranquilamente no nosso sítio, aguardando a igreja ser arrebatada, porque nós não temos que se comprometer, porque nós seremos arrebatados mesmo. Não, irmãos. Nós temos que aguardar o arrebatamento trabalhando, ganhando alma, semeando. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas, irmãos, a palavra já foi semeada. Nós vemos muitos crentes que ele quer, aleluia, se justificar. Ele diz, olha,
o evangelho já foi pregado, não precisa pregar mais não. O povo é de dura serviço mesmo, esse povo não quer se arrepender. Não, irmãos, não. A Bíblia diz na palavra do semeador, Jesus ele conta aquela parábola, ele fala que o semeador ele saiu a semear. E a semente foi caindo num terreno que tinha pedra. E por não ter profundidade, a semente secou. A semente caiu à beira do caminho, as aves comeram. Mas a semente caiu em terra boa. A semente caiu em terra boa e frutificou 30, 60 e a 100. O nosso dever é semear. O nosso dever é pregar a palavra. Mas para isso, nós precisamos de uma restauração. Para isso, nós precisamos de uma restauração espiritual que o Senhor nos trará diante do avivamento que está por vir. Irmãos, o nosso tempo não dá mais. Eu fico por aqui e gostaria de encerrar esta noite, esta palavra esta fala nossa, fazendo uma oração com os irmãos. Guarde esta palavra, medite nesta palavra. E que aquilo que eu não pude transmitir, que o Espírito de Deus continue falando na tua vida. Vamos orar? Maravilhoso Deus e Pai, eu quero te agradecer, ó Deus, pela oportunidade de podermos estar aqui reunidos, Senhor. Ainda, ó Pai, que pela internet, mas, ó Deus, Tu és um Deus que faz comunhão. Tu és um Deus que está na comunhão. E o Senhor se responsabiliza pela Tua palavra. Senhor, Tu dizes que a Tua palavra ela não volta vazia, sem antes lhe fazer o que lhe apraz. Senhor, fala no coração de cada irmão, de cada irmã. Restaura como o Senhor restaurou a vida do povo que voltou do cativeiro da Babilônia. Assim, ó Deus, como eles pediram, assim como as correntes do sul, assim como aquelas águas, ó Deus, que fertilizava o deserto do Negueb. Senhor, sopra, faz correr estas águas também na nossa vida, na vida dos irmãos, na vida daquele que ainda não aceitou o Senhor. Senhor, tira toda a incredulidade, fala poderosamente, que a Tua boa mão, meu Deus, possa alcançar vidas nesta noite. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém.